uma tese econômica que afirma que em todo modelo de economia autorregulada sempre vai haver uma série de forças que vão contra esse princípio. Vamos falar um pouco mais sobre essas ideias? Então clique em curtir, se inscreva. Caso você goste do conteúdo do canal, caso esse vídeo seja útil para você, considere apoiar o trabalho do canal através do Pix. Eu vou deixar minha chave aqui na descrição e vamos embora! Hoje nós vamos falar sobre o livro A Grande Transformação, que foi escrito pelo economista húngaro Karl Polanyi no ano de 1944. Conforme o título já diz, a ideia que aqui é trabalhada é a grande transformação, nesse caso a transformação da sociedade pré-capitalista, pré-industrial, para a sociedade capitalista de fato. O Polanyi ele estuda diversos países sob a perspectiva do século XIX, sobre a formação da sociedade capitalista. Ele aborda países como Alemanha, como França, como Bélgica, mas o principal foco de estudos dele está na Inglaterra. Ele nos coloca que o estabelecimento do capitalismo como principal modelo econômico provocou uma forte mudança na estrutura social. Camponeses começaram a migrar para as cidades, pessoas que tinham um certo enraizamento local perderam esse enraizamento local para mudarem para a cidade, ou seja, houve uma grande transformação não apenas nos aspectos produtivos, não apenas em aspectos técnicos, mas em todo o corpo social. Um dos pontos que ele coloca é que o capitalismo foi um modelo que reverteu uma lógica existente desde a antiguidade. A economia sempre serviu para o ser humano. Já a partir do capitalismo foi a sociedade que passou a servir à economia. Basta a gente pensar que praticamente tudo o que a gente tem para a nossa vida, todas as perspectivas, tudo isso envolve o meio econômico. Então a sociedade passou a ser definida pela economia. O modelo capitalista que ele coloca é o modelo do liberalismo clássico, do laissez-faire, do deixe fazer, em que você não vai ter nenhum tipo de regulamentação na troca de produtos, na venda, e em especial ele cita 3 pontos que entram nessa lógica de livre comércio e que vão ser, no fim das contas, um tanto quanto complexos, que é o livre comércio do trabalho, o livre comércio da terra e a livre circulação do dinheiro. Anteriormente, o trabalho era protegido por uma série de corporações. Para você ser, por exemplo, um ferreiro, você tinha que estar na guilda dos ferreiros. Para você ser um carpinteiro, você estaria na guilda dos carpinteiros. Com o capitalismo, todo tipo de proteção ao trabalho acabou-se. Se você simplesmente tivesse habilidades para trabalhar como carpinteiro, então você poderia exercer independentemente de nenhuma organização. Da mesma forma, as terras pertenciam a senhores feudais, não eram objetos que estavam sendo comercializados no mercado. Já com o capitalismo, a terra se tornou um produto vendível. E também, através do capitalismo, se fixou o padrão ouro como a forma de moeda corrente, ou seja, todo o dinheiro circulante seria convertido em ouro, ele teria um lastro em ouro. Então a gente vê que acontece uma série de problemas a partir do momento em que a sociedade se torna capitalista. Você tem uma formação de núcleos de pobreza muito forte, de pessoas com uma situação de vida de penúria, pessoas que perderam, por exemplo, a sua propriedade rural, que tem uma espécie de desconexão com a realidade, com um novo mundo no qual ela passa a viver. Então, aqui a gente vai ter a principal ideia que o Polanyi defende nesse livro, que em todo o mercado, em toda a sociedade em que há um mercado autorregulado, sempre vai haver forças que irão ser contra esse mercado autorregulado, porque esse mercado autorregulado sempre vai causar algum tipo de problema. Citei anteriormente
os fatores trabalho, terra e moeda, que eles eram muito importantes no trabalho do Polanyi. Ele coloca que esses três fatores, eles não são produtos como outros qualquer para serem comercializados através da lei da oferta e da demanda. Camisa, uma cerveja, uma maçã, tudo isso são produtos que têm a sua precificação feita através da oferta e da demanda. Já trabalho, terra e moeda não funcionam, não tem como funcionar dessa forma. Então acabou que o mercado autorregulado ele trouxe problemas justamente por causa dessa desconexão, de que não teria como esses três fatores funcionarem dentro de uma lógica de livre comércio. Começam a surgir pressões para que haja certas proteções, que haja certas intervenções desse mercado autorregulado. O caso do trabalho é o mais evidente de todos, que são as legislações trabalhistas, como, por exemplo, a proibição de crianças de trabalhar em indústrias, a criação de um salário mínimo, a responsabilização de patrões em caso de acidente de trabalho contra funcionários, e aí a gente pode pensar em diversos outros tipos de lei. Com relação à terra, ele cita leis para impedir a exportação de alimentos, para você não ter algum tipo de falta de alimentos dentro da sociedade. E com relação à circulação de moeda, ele cita a criação dos bancos centrais. A função do Banco Central é justamente colocar uma regulação para a circulação de moeda. Então, a função do Banco Central de um país, e que é válida até o dia de hoje, é justamente cuidar do volume de dinheiro em circulação, de cuidar sobre como funciona, sobre o volume de moedas circulantes, sobre como funciona toda essa estrutura de transferência de dinheiro. O Polanyi coloca então que várias forças contrárias ao mercado autorregulado começaram a surgir ao longo do século XIX. Ele vai nos colocar que ao longo da década de 1920 isso vai chegar a um patamar um pouco mais alto, você vai ter problemas sociais cada vez mais graves causados pelo mercado autorregulado, e que o ponto principal para você ter um colapso desse modelo foi a crise de 1929. Com a crise de 1929 começaram justamente a surgir uma série de contrapropostas ao modelo do mercado autorregulado. O mais famoso deles é o New Deal nos Estados Unidos, criado pelo presidente Franklin Roosevelt, que justamente tinha uma intervenção do Estado na economia para tentar se reajustar todo o desequilíbrio que havia causado. Então, em pontos como o mercado de trabalho, por exemplo, você teve um forte investimento do governo dos Estados Unidos para reduzir o desemprego. Por outro lado, a crise de 1929 levou uma outra contra-reação, nesse caso bastante destrutivo, que foi a ascensão do fascismo. O fascismo foi justamente também uma forma de se ter um contraponto ao modelo de mercado autorregulado, só que dessa vez através de uma postura extremamente autoritária que causou uma enorme guerra e deixou um enorme rastro de morte de seres humanos. As principais ideias do Polanyi que ficam atuais até os tempos de hoje é com relação à existência de contrapontos quando você tem um modelo de economia autorregulado. É uma discussão que é bastante importante e ela tange muito o Brasil e muitos outros países nos dias atuais, principalmente a partir do momento da década de 1990, em que o neoliberalismo se tornou o principal modelo econômico regente. Então, as ideias do Polanyi nos ajudam justamente a pensar o quanto esse modelo de autorregulação é funcional, o quanto ele não causa outros problemas, o quanto ele não pode provocar agravos, algumas externalidades negativas, e que justamente por isso seja necessário que a população, que o Estado, que as leis e todos os demais mecanismos da sociedade tenham que promover algum tipo de regulamentação para que esse mercado possa vir a funcionar. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.